rapaziada, Diogo na voz. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Anonimatos, né? E assim, mais uma vez, a semana foi corrida, mas os trabalhos estão aí, né? A nossa agenda está lotada, graças a Deus. Estamos tendo que abrir data extra na segunda-feira. Nossa data de gravação são às quarta, nossos vídeos saem às terça. Porém, a gente está tendo que aumentar a nossa grade, porque a demanda está muito grande. E o que você está achando disso? Muita felicidade, né? Pô, não tem como não ficar feliz. E desde já, cara, eu fico feliz. E eu tenho que dizer novamente, obrigado a cada um de vocês que tem seguido a nossa página lá no nosso Instagram. E obrigado a você aí que tem também se inscreveu, na verdade, né, no canal do YouTube, né? Pô, jamais que eu poderia imaginar que teria rápido demais essa evolução. Convidar a galera para ir lá, já tem bastante vídeo lá interessante. Pô, tem uma galera lá que... Só que, mano, na verdade, hoje, tu sabe, né? Eu tô muito empolgado e feliz por demais. Mas, mano... Tipo assim, antes de você falar da tua empolgação, eu vou anunciar, porque a gente está trabalhando de uma forma muito top com a galera que tem empresas, que tem... Correto. Só que a galera da periferia, a galera aqui de dentro, e assim, cada hora tem aparecido um apoiador diferente. Então você, que tem a sua marca, tem a sua loja, tem a sua empresa, quer que a gente te divulgue, cara, a caixinha fica lá antes da gravação. Mande seu direct, né? E a gente faz o oferecimento do episódio. A gente escolhe 3 pessoas, infelizmente são muitos, às vezes não tem como escolher todo mundo. E assim, hoje eu quero falar de um cara, mano, que sempre que eu precisei dele, ele esteve ali presente, que é o Pintor Ponto Gentil. Genilson. Pintor Ponto Genilson. Eu falei do Gentil, mas é tudo família. Então você vai lá no Instagram, tá precisando reformar a tua casa, a tua sala, a tua loja, procura o Genilson lá, chama o Genilson no direct, faz o orçamento, fala que tu conhece o Vitor e pede um desconto, beleza? Também tem a Lorane Landerline Doces. Meu irmão, doce não tem como. Eu entrei no perfil da Lorane hoje para ver e, tipo, eu gosto de doce, irmão. Eu sou o tipo do cara que se eu comer um sal, eu tenho que comer um doce. Almocei, eu tenho que comer um doce. Então, fiquei louco lá. Já vou encomendar o meu lá, beleza? Você também vai lá. E tem uma parceria que a gente tem feito que é muito interessante porque é o dos Cria Importe, irmão. Eles trabalham com roupa, camisa de time. E aí você quer personalizar, botar seu nome, botar número, vai dar de presente. Pô, coisa linda. Meu amigo, tu podia me dar uma camisa de presente, hein, gordinho? Eu vou te dar. Então, vai lá no Instagram dos Cria Importe. Tá combinado, então? Combinado. Então, beleza. Vou te presentear com esse presente. É isso. Galera, e agora vamos para cima, porque o convidado de hoje é muito interessante. Eu confesso que eu estava ansioso para ter ele aqui. Ele é meu amigo, já trabalhamos juntos, já fizemos algumas bagunças por aí juntos. O cara é top da resenha. Muita gente conhece, está acostumado a ver esse rostinho, é muito familiar, entendeu? E assim, tem uma pegada legal. E não é para menos que ele. Eu sabia que quando eu convidasse ele, ele ia estar aqui. E, né, ele é um cara da gente. E assim, com todo prazer com vocês, nosso amigo Alexandre, o Xandão. É isso aí. Fala. Olha, dá licença. Toda. O homem tá na casa. Meu amigo, ó, desde já, Rapaz. queremos te agradecer a tua disponibilidade. Sabemos que tu é um cara muito ocupado, agenda lotada, Doideira, né? segurando responsabilidade na igreja. Não, deu para perceber no off que o homem, o telefone não A para. live estava aí, não tinha como chamar o homem para participar da live, porque o telefone do homem é 24 horas direto. Mas assim, é muito de coração, é um prazer ter você aqui, porque você é um cara de um conhecimento terrível.
tranquilo. E você é um cara que a gente respeita muito, eu sempre te respeitei, conheço pessoas que te respeitam, falam bem de você. E queria saber de você, assim, como é que foi para você receber esse convite de estar aqui no Anonimatos. É um podcast muito promissor, onde uma galera tem vindo, tem nos abençoado com as suas falas. Eu sei que com você não é diferente. E quando o convite chegou para você, eu queria saber assim, a reação do Xandão, como é que foi? Como é que eu vou botar minha cara lá na internet? Vou usar as minhas frases com esporte, que é o que a gente faz. E tem um detalhe. Eu acho que a cada episódio que a gente está fazendo, a gente tem quebrado tabu. E o dele eu acho que chama mais atenção também. Por quê? Foi muita perguntas. Pois é, infelizmente a gente não tem como fazer todas as Todas. perguntas. Mas assim, queria saber, como é que você recebeu esse convite, meu amigo? Então, desde já, fico grato pela sua presença aqui, aos meus amigos. Deus abençoe a todos, você aí onde você estiver. Mas é prazeroso, vou dizer isso, estar aqui. E de bom grado, a gente é povão, a gente gosta, quanto mais simples, melhor fica, e a gente carrega conosco uma presença, que é a presença de Deus. Então, Deus ele não faz excepção e Deus ele cria situações. Então, quando eu entendi o propósito desse trabalho de vocês, Anonimato, eu entendi que é um meio de Deus alavancar, uma maneira de Deus chegar no cenário de alguém que está desenganado, frustrado. E a gente levar uma palavra de alegria e uma palavra que levanta a autoestima, motivação para você. E eu aceitei de boa. Quem olha assim, né? O homem posturado lá naquele lugar é tranquilo, doce. Então, eu não vou conseguir te chamar de Alexandre, sempre. Vou te chamar de Xandão. Gente, esse Xandão é muito... Eu quero saber a origem do Xandão. Xandão veio da onde? Mas assim, vamos por parte, para a gente não perder muito, porque a gente vai te sugar um pouquinho aqui. Não, de boa. Mas assim, quem é o Alexandre? A origem do Alexandre? Da onde o Alexandre veio? Alexandre é carioca? Fala um pouquinho pra gente, pros teus seguidores que não sabem assim exatamente quem é o Alexandre. Vamos lá. Gente, ó, as perguntas são abençoadíssimas. Então vamos lá. Quem sou eu? Então, na verdade, eu sou filho de Dona Nilda e seu Naésio. Nasci na cidade de Vassoura, estado do Rio de Janeiro. E ainda muito novo, minha mãe veio morar aqui no Rio. E, se eu não me engano, a gente veio direto para o Andaraí. Então, eu sou cria da comunidade do Andaraí. Brasileiro, carioca da gema, abençoado por Deus. Não nasci no berço evangélico. Minha família seguia um segmento de outras religiões. Mas sempre minha mãe me conduzia à missa, aos domingos pela manhã. Igreja Católica. Igreja Católica. A gente fez catecismo, catequese, fizemos todos os trâmites. Só que um dia eu ganhei uma Bíblia e eu comecei a ler a Bíblia. E fui ler justamente Salmo 115, onde fala sobre o Deus que tem boca e não fala, tem pé e não anda, tem ouvido e não ouve. Eu falei, não adorareis imagem. Então eu fui confrontado e dali Deus começou a trabalhar na minha vida e trazer um entendimento que eu não precisava passar por outro para chegar até ele. Então, de lá para cá, a gente veio criando essa questão espiritual, desse entendimento, que eu acredito que foi o próprio Espírito Santo de Deus. Certo. E a gente chegamos aqui. Isso quantos anos? Você lembra exatamente? Que idade você tinha quando você ganhou essa Bíblia? Mas eu tinha uns 12 anos, por aí, 12 anos. Um pré-adolescente, então. E Deus já vinha fazendo. Mas aí você, nesses 12 anos, você percorreu já o caminho do Evangelho ou não mergulhou? Não, claro que não. Não percorri o caminho do Evangelho. E assim, aí começou a curtir os famosos bailes da vida. Baile. Baile funk, rapaz.
É mesmo? 12 anos de idade eu já curtia baile funk. Isso de 89 para 90. Teve problema com drogas nesse período? Não. Bebida, não. Só gostava do baile. Gostava do baile. Beber a gente bebia, né? Rolava ali uma bebida. Cerveja, às vezes um Bontini, um Martini. Esse baile é o quê? Aquele baile da antiga. Baile da antiga. Lado A, lado B? Opa, vai, deixa isso pra lá. Quê? Ih, agora eu fiquei curioso, quero saber isso aí. Deixa isso pra lá. Deixa lá do lado. Rapaz, tinha esse negócio lá. Não, eu quero saber, agora eu tô curioso. Tô Tinha esse negócio curioso. lá. Baile de briga, né? Sim, eu lá, bebo, funk e tal. E tu brigava? Não! Essa história, então. Eu quero ver essa história. Rapaz, venceu esses momentos, né? Deus sempre usou de misericórdia com a gente, influenciado, né? Na época. Não tinha discernimento do que era o certo, o errado, a questão do mundo espiritual. Mas eu vivenciei esses momentos, vários livramentos, que Deus me deu. E eu me lembro que, nesse período de baile, eu fui com um baile à distância, um pouco distante, se não me engano, Mesquita. Nesse dia surgiu um rapaz que não se dava muito bem com a gente, e ele estava aguardando a gente descer do ônibus, só que era o território dele e ele estava armado, né? E ele chegou, portar a arma e apontou, apertou. E não saiu. Não saiu nada. Mamãe nem sabia onde eu Que estava. isso? Né? Meu Deus. E a gente foi pro baile, curtiu o baile, depois tal. E depois a gente voltei para casa, acordei pensativo naquela cena, que na verdade na minha mente não era para mim estar ali. Aí encontrei uma certa irmãzinha, irmã Clara da Deus Amor. Me pegou sentada, eu sentada, passou e disse: jovem, nesta madrugada, Satanás pediu a tua alma, mas eu, o Senhor, te dei um grande livramento. Eu estava naquele momento que aquela arma estava apontada para ti, mas a minha mão poupou a sua vida por causa da obra que eu tenho para fazer em tua vida. E naquele dia ela foi me arrastou para um culto na casa da irmã Manuela. Uma moça também que veio do Espiritismo e se converteu. E quem estava lá fazendo culto eram os irmãos da Deus e Amor. Rapaz, pensa num culto que o corpo arrepiava, lágrima rolava, não é arrepio de medo, mas era um arrepio gostoso. E os crentes cantando a presença, eu não entendia. E os crentes cantando, receba aí o cumprimento do varão, receba aí o cumprimento do varão. Rapaz, eu senti aquilo, parece que depois de sair daquele culto, meu corpo, aquele fardo, aquele peso, foi embora. E na minha alma havia um desejo. Eu quero falar a língua que esses crentes falam. Que eles falavam a língua, eu não entendia a língua. Hoje em dia eu entendo que era, eles eram batizados com o Espírito Santo, falavam em línguas, e naquele momento eu falei, que língua é essa? Porque eles falam a língua e arrepia aqui. E na minha mente, eu não podia confessar para ninguém, falar para ninguém, mas na minha alma, que fala de desejo, eu já desejei ter essa experiência com Deus. Aí saí dali, eu fui passando, voltei pro bairro, voltei de novo, aprontei de novo. Mas dali Deus veio. A semente foi plantada. Uma pergunta, já mandou alguém para o hospital? Não. Só curiosidade, né? Curiosidade. Tu sempre foi fortão assim, Xande? Rapaz, não, era magrinha, cabecidinho aí. Tinha cabelo. Tinha cabelo. Aí depois que o tempo a gente dá essa massinha aqui, daqui a pouco a gente vai mostrar um negócio. Cara, mas a história é. Projeto aí pra emagrecer um pouquinho. Foi. E aí passou esse período de baile. De baile, aí partiu com um pouco de pagode na vida, curtindo. Joguei mais recuado, aí surgiu casamento, surgiu filho, família em si. Aí comecei a caminhar. Mas o forte da minha conversão foi quando eu estava indo para o baile. E toda vez que eu ia para o baile, eu levava um folhetim comigo. Eu tinha uma Bíblia, eu ganhei uma Bíblia. A irmã Regina me deu uma Bíblia. Me viu desde pequeno, me deu uma Bíblia.
E eu pegava dentro desse da Bíblia, eu botava todos os meus folhetos que eu ganhava. Não jogava fora. E todo baile eu pegava um folheto daquele e levava pro baile, botava no bolso, era como se fosse, na minha mente, a minha proteção. Uhum. Só que um dia eu ganhei um folheto da igreja, Casa de Oração. Uma igreja simples, tranquila. Estavam evangelizando no pé da comunidade. Aí me deram um folhetim que diz: Você é muito importante para mim. E nesse folheto, se eu não me engano, dizia: Você sorri para os seus amigos, mas não sorri para mim. Você conhece a história de todos os artistas, mas não conhece a minha história. Você conta da tua vida para todos, mas nunca conta para mim. É... E vem pautando o nosso dia a dia todinho. E, na verdade, ele se apresenta no final do folheto dizendo: Eu sou Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. E se com a sua boca você confessar, no seu coração você crer, tu serás salvo. Só que eu estava no meio da rapaziada. Lendo folheto no sapatinho. Uhum. Aí eu olhei para o céu, olhei para um lado, olhei para o outro. Eu confessei: Jesus, eu te aceito como suficiente salvador da minha vida. Aí acho que foi ali, rapaz. Acho que ali foi o X da questão. Entendeu? Porque você tá no mundo, na frente dos amigos, você quer manter aquela postura. Depois tá aí, naquele período, ser crente era uma coisa de taxativo. Paletó, terno, gravata, lá. Rapaz. Mas aquela decisão no meio da rua foi um divisor de águas. Foi tudo. Foi tudo. Dali pra lá, aí Deus começou a trabalhar aqui no vaso. E até aí dali pra lá você tá até hoje no Evangelho? 24 anos. 24 anos. Pois na mesma igreja. Na mesma igreja? Qual é a igreja que você faz parte? Sou da Assembleia de Deus em Vila Isabel. No período eu peguei um pouco do pastor Augusto, já dorme no Senhor. Depois veio o pastor Antônio Messias, um paizão, partiu também. E hoje em dia, quem preside essa igreja é o nosso pastor Janário Vasco, que é o meu pastor. Correto. Então, na mesma igreja, tranquilo. Deixa eu dizer assim, uma curiosidade que eu tenho é porque eu já vi o Xandão ministrar diversas vezes, tive esse prazer, e Xandão passeia muito bem pela Bíblia. É um dom? É a busca? Explica pra gente assim, essa facilidade que você tem, essa intimidade que você tem com a palavra. Você ama tanta a palavra que te faz ser assim? Então, na minha conversão existia um trabalho de consagração. Isso aí, para quem está pensando, está chegando agora, evangélicos e tal. Eu ia muito para as consagrações da igreja. Trabalho de oração não enche muito, são poucos que enchem. 2, 3, 4, 5 pessoas de consagração, e eu ia muito consagrar minha vida. E nesse período da consagração, as irmãs da mesa me davam oportunidade. Um versículo, uma saudação, um versículo, uma saudação, e foi gerando em mim um desejo de ler mais a Bíblia. Então, começamos no Novo Testamento, aí se esforçamos para ir para a escola dominical constantemente. E, resumindo a sua pergunta, é entrega. Ou seja, foi uma oportunidade, a consagração ela te dá a oportunidade de desenvolver muito rápido. Foi uma alavancagem para mim poder desenvolver rápido. um tanto um pouco. Mas você prega, né, Xandão? Você fala de Jesus com tranquilidade. É entrega. Eu vou resumir. É entrega. Eu sou do altar, não tem jeito. Explica para quem não entende como que funciona. Você pega um texto, um versículo, e você traz uma mensagem de 1 a 2 horas. Às vezes você solta 2 palavras e você traz uma mensagem de 2 horas. Tem um amigo meu, ele me acompanhou um pouco na nossa caminhada, e ele diz, cara, esse dia você não prega, você só disse, Deus está aqui, já é o suficiente para você. Eu falei, cara, para com isso, cara, misericórdia. É como se eu cantasse automático, pregasse automático. Não, não é assim. Então, na verdade, a gente teve um período da minha vida que eu fiz um seminário básico, eu fiz um seminário na Assembleia da Cidade Nova, pastor Manuel, pastor Jorge Videira, gente boa demais. Tinha até um livro, né, Pregação à Arte,
que na verdade é uma arte. Eu conheço. Conhece? Delegação é uma arte. Então, com isso, a gente tinha essa basezinha, mas a minha base mesmo é a escola dominical, onde eu dava aula, né? E com isso a gente era obrigado a estudar o porquê, para que, o propósito daquilo. Então, a minha base foi um período bom que eu dava aula de escola dominical. Hoje eu estou mais, sou aluno, mas se tiver uma brecha, claro, vou dar aula de escola dominical. E pegar um versículo, né? Salmo 46, exemplo. Deus é refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Dali você faz três condições de quem Deus é. Fala um pouquinho. Refúgio, fortaleza e socorro. Daí você desenvolve. Mas na verdade eu tinha uma mensagem minha muito antiga que eu falava sobre Deus é. Só Deus isso. É o quê? Deus é o caminho. Deus é o pão para saciar a sua fome. Deus é a água para saciar a sua sede. Deus é tudo. Ele não era. Dizendo que ele é um verbo de ligação e ele é aquele que está presente em todo momento. Então, assim, pegar um versículo, ministrar, é divino, é lá de cima. Não tem jeito, não tem como eu explicar a vocês. É como se você saísse de si e alguém te dominasse. O Espírito Santo. Alguém é o Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus, ele dá inspiração. Vocês disseram aqui, a nossa agenda ela é batida, né? Por mais que eu tento jogar recuado, não, se dirige igreja hoje em dia. Sim, rapaz, tem uma frente de uma obra. Só que a gente não consegue fazer nada sozinho. Existe um corpo de uma igreja que nos apoia, os obreiros, as irmãs, enfim, a juventude. Mas assim, o Xandão que a gente conhece, a gente sabe que o homem não era acostumado, né? Ficar parado dentro da igreja. Parado que eu digo, para o pessoal entender, hoje está, né, na responsabilidade de ovelhas, de pessoas. Itinerância. Exatamente. Isso aí que eu estou falando. Então, gente, não vou fazer uma maquiagem aqui. Vou falar a verdade. A itinerância arde aqui no peito. Na verdade, a gente é um evangelista nato. Brasil todo? Sangue, meu irmão. Já mudou? Bastante. Estados, mais ou menos. Bastante. Você lembra? Bahia? Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Aracaju, Paraíba, João Pessoa. Já fez internacional fora do Brasil? Não, ainda não. Mas tem desejo. Promessa. Mas é difícil. Tem desejo. Tem uma hora chega. A hora que a gente vai chegar na América, Europa, tá perto. Agora me diz, como é que você consegue lidar com essa situação? Então, como igreja e agenda, eu, família, enfim. Exatamente. Então, eu sou daquele tipo que eu planejo, entre aspas, eu planejei estar aqui, hoje na minha agenda eu sabia que eu tinha que estar aqui, mas daqui à tarde eu já sei que eu tenho que fazer outras coisas, inclusive lá na igreja. À noite tem um culto, então eu já sei que nesse meu dia eu vou encaixando alguma coisa. Amanhã eu já tenho outras coisas para fazer. Eu consigo planejar, entre aspas, mas não gosto de planejar muito, entende? Eu deixo acontecer, oro, ter minhas orações no momento com Deus. Ultimamente tem sido mais na madrugada, ler um pouco, ou orar mais, buscar Deus. E vou desse meu jeito, assim. É porque eu gosto. É de se admirar, até ouvir a sinceridade que ele fala. Né? Tem pessoas que têm dificuldade de poder assumir isso aí. É sério. Tem pessoas que têm dificuldade de assumir isso. E é legal, cara. É de se admirar. E dentro dessa maluquice ainda tem que trabalhar. Trabalho fora. Trabalho porque, assim, eu não gosto de ser pesado a ninguém. O Xandão, ele é muito assim, eu gosto de colocar a mão onde eu alcanço e gosto daquilo que é meu. Se eu puder te ajudar, bom. Se eu não puder te ajudar, amém. Mas eu gosto de ter o meu pé calçado no chão. Eu não vou ficar novinho, né? Para sempre. Então a gente tem uma visão do futuro, do que pode se acontecer, entendeu? E a sua formação hoje? Hoje a eu fiz engenharia de produção.
Na verdade, sou formado na área da engenharia desde 2016. Mas, hoje em dia, eu faço um trabalho pós-graduação, fiz um pós agora, mas não voltado na área da engenharia, mas na função que hoje em dia a gente está trabalhando, trabalho numa empresa, uma multinacional. Legal. Mas sou terceirizado, não sou da empresa mesmo, Certo. mas sempre almejando galgar alguma coisa. Beleza? Dentro da empresa. Minha formação é essa, a gente tem outros cursos, mas na área mais profissional. Perdão, mas hoje você está trabalhando com o quê? Hoje eu trabalho dentro da Transperto. Transperto, mas trabalho dentro da área da segurança patrimonial. Entendeu? E assim, Xande, como que é dentro da empresa, você que é um cara cristão, perde oportunidade não, sempre que dá, Não, solta sempre. uma palavra. É, isso aí. Eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo semana passada. A base da minha família, toda eles seguem outros segmentos na questão Espiritismo. religiosa. Sim, budista. E eu nunca cheguei e falei, pô, você tem que... Não, nunca falei nada para eles. Assim, eles sabem quem eu sou. E me seguem na rede social. E vê assim, o que Deus tem feito. Por exemplo, eu cheguei semana passada lá, visitar minha irmã lá passando em Caxias, e ela falou assim, eu vi teu Facebook, mas muita gente, você fala bem. Eu falei, tia, fala bem. Você fala bem. Você está começando a conversar. Tal. E na hora de eu sair, elas pediram, faz uma oração aqui. Ou seja, era uma coisa que eu já orava, mas nunca falei, entrei solo, entrei direto. Deixei o tempo de Deus acontecer. Eu fiz uma oração chorando, porque eu já pedi a Deus isso. Então eu sou daquele, tipo assim, eu não me apresento, pô, eu sou pastor, sou crente, não. Vou conversar contigo, vai conversar de futebol? Vambora. Vai conversar de política? Vambora. Vai conversar de. Vambora, beleza. Mas, se tu abrir uma brecha, aí a gente entra, entendeu? Com Jesus. Então, no trabalho eu sou um cara tranquilão, assim. Eles zoam muito lá no trabalho, que aí fala que eu como muito, né? Normal, né? Porque tu é um cara que... Xundão, né? Aí eu usou mais assim, tem a maioria relação evangélica, a gente, graças a Deus, amo todos eles, respeito todos. E eu sou um cara, se surge a oportunidade, Toma a palavra. Jesus faz. Jesus está operando. Então eu sinto ele, entendeu? Não forço. Xande, duas coisas aqui, você falou, a primeira do versículo que você vem mastigando ele. Uma vez você trouxe uma mensagem lá na igreja, na época lá no Lins, sobre... Eu queria que você falasse um pouquinho, cara, sobre a corça que suspira sobre as correntes das águas. Essa mensagem, cara, por muito tempo ficou na minha mente. E, cara, esse cara falando sobre a corça, vou deixar ele falar um pouquinho pra gente... Rapaz, ó, Salmo 42. Meu olho chega a brilhar. Fica à Que é vontade. gostoso, né? Falar. Então eu tive, não falei, não citei o nome, mas eu tive uma irmã, uma conselheira, uma amiga. A gente não estava muito junto fisicamente, Certo. mas espiritualmente eu tive uma mãe na fé chamada Neide Rodrigues. Tinha uma ligação grande. Neidinha. Neide era a minha base, né, para tudo. Momentos de crise, momentos de guerra, de adversidade. Ela sempre fala, neguinho, me ligava. Era aquela conselheira, aquela base. Só que o senhor para si a tomou. Então, assim, questão de ministrações, alguns toques, algumas ideias. Neidinha foi a minha base. Ela dirigiu um bom tempo a vigília da Celebrai. Né? Uma mulher
de Deus, ela é dirigente de ciclo de oração, líder de ciclo de oração da Assembleia de Deus em Belfort Roxo, mas a gente criou essa afinidade muito forte. Então, Neidinha sempre me instruiu algumas coisas a respeito de questão de mensagem, questão de vestidade, questão de ministrações. Então, o Salmo 42, na verdade, quando eu comecei a estudar esse salmo, Neidinha, ela me orientou algumas coisas. Então, é uma mensagem que eu cheguei a gravar um DVD na época. É mesmo? Cara, isso tá aqui em mim, cara. As coisas não estão em vão. Tá isso aqui, pergunta pra ele. Então, Salmo 42, quem escreveu foi a família de Corá. É uma família. Eu gosto de ministrar, mas te dar pelo menos uma bibliologia. Quem foi o autor, qual era o propósito do livro. Então, Salmos é um livro de cânticos espirituais, onde vários homens puderam salmodiar a Deus, Davi, Asaf, Moisés e outros cantores underground, que no anonimato não aparece o nome, mas os caras conseguiram. Aonde? Caraca! No anonimato, entendeu? Eles subiram para Jerusalém, você vê lá que não aparece o nome deles, mas o 42, 46 foi escrito pela família de Corá. Então existe uma família. A base bíblica é eles que escreveram, vivenciaram esse momento. O Corá era o principal, só que ele se levanta contra Moisés. O próprio Deus tira Corá de cena, junto com Abirão e Datã, que formam uma panelinha. Mas Números 26, versículo 11, diz que a família de Corá deu continuidade. Então, assim, a família entendeu que o propósito deles era o quê? Ser levita. Então era a família de levita. Quem eram os levitas? Os levitas, na verdade, é como se fosse um diácono hoje na casa de Deus, no templo, que ajeita tudo, ambiente, tal, o povo poder chegar e adorar. Só que naquele período era uma tenda, não existia templo. Xandão, só um detalhe para a gente não perder essa oportunidade. As pessoas também têm dificuldade, né, de entender o que é um levita hoje em dia. Tem. É só para a gente não perder esse detalhe, porque é importante. Eu acho que vai ser bem válido para esse crescimento. Tem. O pessoal tem dificuldade. Então, na verdade, eles preparavam o ambiente para que o Senhor pudesse se manifestar. Então, eles entenderam isso. Então, você vai perceber na história bíblica, você puxar fundo a família de Corá, você vai perceber que a maioria das vezes das guerras, eles estavam na frente. Deus tinha muita essa estratégia. Correto. Colocar alguém, os levitas, na frente para vir adorando, vir preparando ambiente, sacerdote, a arca, e Deus ia desfazendo. Então, essa família em si, eles entenderam o propósito. Então, a melhor coisa, tanto você, a equipe aqui, é vocês entenderem o propósito. Por que esse trabalho? Para que esse trabalho? E como fazer esse trabalho? Então, eles entenderam isso. Então, você percebe que o Salmo 42 foi ele. Então, ele vai dizer, assim como a corça anseia por água, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Ó, rapaz. Então, eu acredito, dentro desse texto, que o Senhor permitiu que ele vivenciasse o momento desse animal chamado corça. Tem situações que Deus, um período, existe período que Deus te permite passar ou vivenciar momentos na tua vida. Então, esse animal serviu como se fosse um instrumento de Deus para ensinar ele. E Deus tem seus instrumentos para te ensinar. Tem, rapaz, tem. E o tempo é tudo. Entendeu? Então, com isso, ele passa a ver o habitat, o momento que esse animal ele vive. É um animal de pequena estatura, vive cerca de 8 a 10 anos somente. Tem uma capacidade, uma velocidade, consegue alcançar uma velocidade de 80 a 70 km por hora, não encara o predador, foge, sempre procura o viveiro de água, tem facilidade, sensibilidade de sentir aí onde tem um lençol freático, e ele não encara, ele corre, né? Ele tem facilidade de escalar montanha, terra árida, só que no mundo, na cadeia, no mundo animal, os predadores sabem que onde tem uma corça, tem água. Então, onde tem uma corça, tem água. Né? E eles fazem de tudo para tentar matar, por ser um animal, entre aspas, inofensivo. Só que ela tem essa graça, né? Eu nem vou falar graça, ela tem essa qualidade, característica de correr. Eles não conseguem alcançar ela. E ela mergulha. Somente com o focinho.
Está ali respirando e o predador tentando matar, não acha. Então o salmista aqui, na verdade, uma das famílias de Corá, está dizendo o seguinte: Senhor, a minha alma tem sede. Eu estou morrendo sem a tua presença. Que a água vai simbolizar a presença na qual eu estou morrendo. Assim como a corça anseia, suspira, deseja, quer Deus, assim sou eu gritando, a minha alma está gritando, que a alma fala em desejo, a alma dele está dizendo que eu preciso de Deus. O espírito é de adorador, o corpo sofre os barcos aqui, mas a alma, é a maior guerra, está na alma. É o desejo. Então eu quero a tua presença. Então, qual o segredo? Mergulha. Então aí a gente entra, aí vai embora. Aí na hora. Eu já preguei essa mensagem várias vezes, aliás, né? Só que nunca é a mesma coisa. Mas eu já sempre aprende alguma ouvi, coisa mais. ouvi já, você não é a primeira pessoa, mas já ouvi várias pessoas dizer, rapaz, aquela mensagem do Salmo 42, ela mexe comigo aqui, como eu chorei com aquela mensagem. Então, é Deus. É Deus. Falando em Deus e falando em tempo, eu queria, você também falou algo interessante aqui a respeito do tempo de Deus. Na tua percepção, o que seria o tempo de Deus na vida do homem? E como aguardar esse tempo? Rapaz, eu gosto muito de Salomão. Salomão. Gosto. Você vê Salomão no início, construção do templo, a estada ali do pai, tal, constrói, Deus honra, vivencia momentos bons com Deus, pede a Deus sabedoria, Deus dá sabedoria, mais sábia, pelo amor de Deus, mais rico de Jerusalém, mas tem a vida, ser humano, cheio de falhas, defeitos. Porém, Salomão, por sua vez, Eclesiastes já está no final. Eclesiastes 12? Eclesiastes 3. Ah, tá. Onde ele para e diz, existe um tempo determinado Para todos as coisas, tanto em cima quanto embaixo. Aí ele começa a citar tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de afastar, tempo de sorrir, tempo de chorar. Eu creio que nesse momento Salomão está dizendo, rapaz, eu tive de tudo. O meu emocional estava 100, daqui a pouco eu estava 0, e Deus nunca me abandonou. Tive riqueza, várias mulheres, mas em tudo Deus não me abandonou. Eu que não me adaptei no tempo de Deus. E eu queria que Deus se adaptasse ao meu tempo. Não. Eu que tenho que adaptar ao tempo de Deus. Por quê? A gente faz plano, provérbio, vai dizer isso, 16, Salomão falando. O homem faz plano. Mas a última palavra é de Deus. A gente parece que tem controle, né? Na nossa mão. Bobão. Não sabe nada. O tempo é meu. Quem faz sou eu. E a gente só precisa entender que o tempo é dele. Boa? Então, para quem está hoje no agonia, no desespero, o conselho que você dá é aguardar em Deus. Quieta a tua alma. Descansa. Salmo 46, versículo 10. Quietai-vos e sabeis que ele é Deus. Deus não perde o controle. A gente precisa entregar na mão dele e entender, ter a sensibilidade que Samuel teve no quarto. Ele era um sacerdote, mas havia perdido a sensibilidade. E Deus gosta de falar. Deus gosta de ter esse contato com a gente. Desde o Gênesis. Desde o Gênesis. Ele gosta. E ele está falando aqui. Creio. Está falando aqui. Então, na verdade, Deus desce e fala com Samuel. Samuel não entendia. Mas Deus abre o sentido da sensibilidade dele espiritual. E ele passa a ouvir Deus. Então a gente precisa ter essa sensibilidade para entender o tempo de Deus. Deus dá estratégia. E Deus é estrategista. Amém? Consegui? Amém. A gente vai seguir essa linha de raciocínio. Eu queria que o Vitor puxasse alguma. A gente tem 3 perguntas que a gente selecionou ali. E como a gente está falando da Bíblia, eu acredito que deve ter alguma pergunta similar. Tem. Eu vou ver aqui. Eu até fiquei meio
vi que eu foquei mais aqui, né? E eu Bora. esqueci um pouco das perguntas, mas eu vou aqui olhar aqui e são perguntas bem legais. Só que tem uma que eu vou deixar por último. Boa. Que é aquela definição vai ser boa. Eita. Vamos lá. Quantos anos no Evangelho e qual é o segredo de permanecer até hoje? Ou seja, 24 anos, isso mesmo? Alexandre, eu consigo de fato concordar com essa pergunta e ao mesmo tempo pensar, e eu refaço essa mesma pergunta. Qual é o segredo? O meu combustível para continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego do meu dia, o meu alicerce para prosseguir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tem hora que eu fico assim, né? Tá tão complicado, pai. Eu confesso, tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dia que eu. Tem dia que eu. Mas eu vou me arrastando, não olho para trás. Fica aqui comigo e não sai mais. É o segredo. És o meu alívio. Tudo que eu preciso vem aqui comigo para eu continuar. Então, o segredo é não olhar para trás. Saber o que você está fazendo, existe um propósito e não foi em vão. Não tenho dificuldade de pedir perdão. Não tenho dificuldade de voltar atrás e dizer, pô, cara, falei, me perdoa. E o segredo é todo dia você parar no fim do dia ou pela manhã e refletir. Quem é você? Aonde você quer chegar? Então, 24 anos de evangelho, não desistir, devido, não é fácil manter seu mesmo. Constância, né? Constância, seu mesmo, falar com todo mundo, dar atenção a todo mundo, amar e ser amado. Então, o segredo do evangelho é entender que existe um Deus que governa a minha vida e que, se não fosse ele, eu não conseguiria chegar a lugar nenhum. Não desmerecendo quem está ao meu redor ou a minha base. Claro. Mas o alvo é o céu e ele é o meu alívio. Então, se a gente fala de algo, eu não posso deixar isso passar. Eu lembro de Filipenses 3,10. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Então, Paulo fala isso aos irmãos. Filipenses com muita propriedade. Paulo ali está preso, mas está alegre com os irmãos. Regozijado no Senhor, ele grita, né? Ele dá um toque desse. E, assim, o segredo de permanecer é entender que você é dependente de Deus. Eu sou dependente dele. Não adianta. Eu sou dependente de Deus. Gente, isso aqui que eu vou falar, eu já tive alguns problemas devido a essas coisas de vida, várias essas coisas. E hoje em dia a gente é um pastor, onde está à frente de uma congregação, ajudando os irmãos ali, né? Ajudando, coisas assim, dentro de um local que, entre aspas, a gente não podia nem sonhar em pisar. Então, assim, Deus ele entrou. É um milagre, eu não sei explicar. Você está querendo dizer o quê? Que a galera que você tinha a briga é a mesma que você tem que pregar hoje? Porque a gente, na verdade, esse segredo de permanecer é vivenciar todos os dias milagre. Eu sou improvável, entre aspas, aos olhos de muitos. E Deus pega e diz, camarada,
vou fazer. Eu, tá bom, faz. E ele pega e faz. Um copo desse, vazio, transparente, de barro. Deus pega, dá uma cor, dá uma tonalidade para suportar frio, calor, fogo, vento, mas na mesma cor, na mesma função. Entendi? Entendi. Eu sei isso aqui. Mas aqui, um detalhe. O que tem no copo? Mas você pega. Você pegou, né? O conteúdo. Porque um copo vazio não tem muito interesse. Aquela prateleira. O segredo tá no conteúdo. Mas eu não vou te contar. Entendeu? Muito bom, cara. Eu gosto de Xandão por conta disso, cara. Ele consegue ter essa facilidade. A gente está numa conversa onde ele consegue envolver a palavra, literalmente. A gente está vivendo aqui uma pregação, diversos tópicos, e uma facilidade de passear por mensagem. E assim, você que está nos assistindo, você vai ser edificado com certeza. A gente está tendo esse privilégio aqui de estar nesse momento. E, cara, Vitor, fala logo mas não, eu vou seguir essa linha velho. Porque falando em tópico, qual é a diferença de céu e inferno? Rapaz. Não, na verdade, é a definição. Eu li essa pergunta lá. A definição de céu e inferno. Mandaram essa pergunta? Mandaram. Gente. Cara, a sua caixinha bombou. Vamos lá, gente. Céu e inferno. Uma base bíblica. Eu gosto disso. Lucas capítulo 16. Fala sobre o mendigo Lázaro. Dentro de uma situação. Um rico, né, na verdade. E Lázaro é um mendigo. Você conhece isso. Pegar a história, você vai perceber que Lázaro nada. Nada. Os olhos da sociedade nada. O homem cresceu. Só que todo mundo vai para o mesmo lugar. Você percebe que ele está sem de Abraão e o outro está no Hades. Só que quem está lá, perecendo, gritando, está tentando mandar recado para quem? Para Lázaro, que está no seio de Abraão. Avisa meus irmãos para não cometer tal coisa. Avisa meus irmãos para não fazer o que eu fiz. Porque onde eu estou, o lugar é terrível. Entre aspas, resumindo, mente de pregador. Então, na verdade, existe céu e inferno. Céu, a porta continua sendo estreita. E só consegue chegar no céu se for por Jesus, que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a porta do céu não passou por reforma. Continua sendo estreita. O evangelho lá é o mesmo evangelho de hoje. Claro que existem algumas interpretações, mas ele continua sendo genuíno. O inferno vai para aqueles que desobedecem à palavra de Deus. Não tem jeito. Porta larga, porta estreita. Ou, vamos lá, 2 alicerces. Aquele que ouve minhas palavras e pratica, homem prudente. Aqueles que não ouvem minha palavra e não praticam, homem insensato. Aonde? Vamos falar de novo. Todos vão ter que se apresentar. Amém ou amém? Amém? Amém. Aí a pergunta que é, não, mas eu cantei, eu preguei, eu profetizei. Detalhe, tá, mas praticou. Agora, por que você usou essa versão e não usou a outra? A que toca no coração dos outros. Por exemplo, essa aqui é mais brava quando ela.
aquele que pratica é o que me ama. Ou você teve cuidado, ou você teve pena de explicar isso para eles? Não tive pena de explicar. O Xandão ele é muito exato, Correto. muito exato, muito realista. Claro. Mediante a isso, céu existe e inferno também existe. Qual é a base para chegar ao céu? Palavra. Qual é a Correto. base para ser direcionado para o inferno? Palavra. Então a Bíblia é a bússola, a Bíblia é a verdade, a Bíblia é uma espada que corta, mas não sangra, ela te direciona. É a mais vendida. Ninguém ultrapassa ela. Mas também é a que sofre mais questão de destruição, que tentam destruir de Bíblia por aí, ou escreverem de uma forma atualizada, mudar a linguagem. Mas quem tem e quem conhece, guardei aqui, rapaz. Davi gritou no meu coração, para mim não pecar contra ti. Ah, Xandão, tu é santão? Não. Ah, Xandão, não. Tem falha, muita falha. Falhas demais. Porém, eu procuro, né, viver o que é a Bíblia. Vamos lá? 10 mandamentos? Vamos ficar com 2? Amar o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Então, temos força para várias coisas. Rolou uma festinha de 15 anos, que é de manhã. Fim de ano, Natal, Ano Novo. E agora, força para buscar a Deus? Não, então vambora. A mesma força que tu tem para eventos ou entretenimento, tenha também para Deus. Amar o seu Deus com todo o teu entendimento. Então, existe um momento, 24 horas do dia, 2 horas de culto. 22 horas tu faz, trabalha, estuda, mas 2 horas é culto. Então, 2 horas eu tenho que ir para a casa dele, eu tenho que reservar para adorar a Deus. Então, toma glória, aleluia, adoração, todo o meu coração, desejo, vontade, então, de todo o meu coração, entendeu? Porque dele procede, né? Toda a saída da vida. Segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, aí pega, né, mano? Acho que é mais difícil. Exemplo, o cara se levanta do nada, calúnia, afronta, tal, coisa tal, dedo na cara, o velho homem, aí chuta calma, cara, até crente. Então, assim, é a Bíblia, não tem jeito. Eu tenho que te amar, cara. Se eu não te amar, faz igual o Paulo, suporta então. Presta um homem, vambora. Entendeu? Então, céu existe, inferno também, mas a base para te direcionar mediante a isso, amado, Bíblia. Consegui responder? Muito claro, Muito. entender. Eu falo dessa facilidade que o homem tem, cara. E faz a terceira pergunta, quer deixar para o final, Tim? Eu tenho outras coisas para a gente falar aqui, aproveitar o nosso tempo. E, cara. Não, a última deixa pro final. Deixa pro final, Porque a definição que esse homem deu foi sensacional. Fala comigo. Então, Alexandre, eu lembro que nesse teu período, nessas tuas batidas, você sofreu um acidente e eu queria falar um pouquinho. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses acidentes que você sofreu e se você entendeu que é livramento, né? Puro livramento. Então, se é um período da minha vida, né? A gente, 2013, fiquei um bom tempo trabalhando em uma empresa. Um ano, 2012 para 2013, depois de 2013 as portas se fecharam. Foi quando surgiu o Ponte do Xandão. Pode deixando. Surgiu a oportunidade de começarmos a trabalhar primeiramente com picolé, na época, verãozão bombando, R$ 1 por picolé. Deu picolé até existir. Consignado. Eita. Então dava para fazer o dinheiro, pagar o cara e tocar o negócio. Só que chegou o inverno. Brasil, Rio, não tem inverno direito, né? E aí surgiu uma preocupação, o pessoal surgiu a oportunidade de fazermos pizza
E fomos incrementando, ponte do Xandão, aí pizza, blá, 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 tal, tal. E as coisas estavam fluindo. Estava lá nessa época, no carro? Não. Não, foi antes. Foi antes, foi antes. E surgiu, as coisas estavam fluindo e conseguimos pegar um veículo. Só que eu comecei a trabalhar 16, 17 horas por dia. Que isso? Direto. De janeiro a abril, trabalhando direto. 16, 17 horas por dia. Então isso me deixou muito exausto, muito cansado. E eu lembro que nesse dia do acidente eu fui buscar a mercadoria com o fornecedor, não tinha como ele me entregar. Na verdade era pizza cone que a gente fazia. Pizza cone. Boa demais, né? E com isso, nesse dia eu chamei alguns amigos, pô, vamos comigo, pô, dirige o carro aí, cara, tô cansado. Tá? Cara, não fugiu ninguém naquele dia. E eu fui lá para dentro de Jardim do Madeira, Castilhos. Quando eu voltei, fui de boa, dirigindo, voltei. Só que ar-condicionado, somzinho baixinho, melodia. Como é que foi o ônibus? Bonitinho. Mostradinho. Fui embora, mano. Paguei. Isso foi aonde? Em frente ao Hospital Pedro Ernesto. 28 de setembro. Os caras me zoam até hoje, né? 28, cara. Eu tava com sono, cara. Paguei, meu irmão. Eu lembro daquele sinal em frente ao hospital. Parei ali. Dali pra lá, eu não lembro mais nada. Assim, aí acordei com o carro cabeça para baixo. Eu longe. Uma voz lá no fundo dizendo, ele morreu, ele morreu, ele morreu, ele morreu, ele morreu. Aí eu me lembro que chegou. Acho que eu fiquei desacordado. Acho que tu subconsciente eu morri. Fiquei desacordado. Fiquei. Caramba. Porque veio o guarda, desculpa, e disse para mim assim, qual o seu nome? Eu fui lembrando. Onde? Alexandre. Tu mora onde? Em lugar tal. Nome da família, tal. E eu saí por de trás do carro. Aí veio um bombeiro. Não é possível a SAMU chegar. Capotei. Não tem como. Não tem como. Acho que eu fiquei desacordado. Eu fiquei desacordado. Deve ter ficado apagado. Por isso que a moça falou, ele morreu, ele morreu. Eu escutei isso. Aí eu saí pela, tirado por trás do carro. O carro ficou de cabeça para baixo. E uma parente minha, distante, estava passando no pai escola. Aí ficou lá, viu, entrou em contato com a família, só que, assim, o que me deixou assim, meio fechado é que eu estava deitado sendo socorrido. E as pessoas tirando foto, fazendo vídeo meu, eu ali, naquele momento meu, eles estão fazendo vídeo, eu acho. Que ano? Rapaz, não lembro muito mais. 2000 e alguma coisa. Tu lembra? Não lembro. 15, por aí, né? É meio que 17, recente, né, Xandão? Não tem tantos anos também assim. Enfim. E a galera tirando foto sua. Tiraram foto, eu ali no chão, e só tirando foto, aí roubaram, claro, a mercadoria toda do carro. Roubaram a mercadoria? Bateu a mercadoria. Dali me levaram por Souza Guiar, onde eu tive os primeiros atendimentos e tal. Aí espalhou, né? Tinha notado de CTI, acabou, morreu, enfim. Foi um alarme entre os amigos, todo mundo bastante preocupado. Mas graças a Deus, cara, foi a mão de Deus, a mão de Deus. A mão de Deus naquele momento que usou de misericórdia, isso não é tua vez, voltei. Deu uma experiência não aconteceu nada. Corpo de boa, nada. Não aconteceu nada. Mão de Deus. Passou pelo vale. Foi sinistro. Foi lembrado. Mas eu tinha uma meta nesse período. Né? Eu queria chegar, conquistar alguma coisa. Por isso que eu vim trabalhando direto. Mas também depois disso eu falei, cara. Você entendeu que não vai dar tempo. Mas a gente vai voltar no tempo. A gente vai voltar no tempo. Não adianta eu fazer um plano se não está alinhado com ele. E aí parece que ele corta ali o meio. Ele é soberano, cara. Ele viu que ele fez com Jeremias.
Jeremias estudou para ser sacerdote. Diz, ó, para. Chega. A partir de hoje tu serás profeta. Ah, mas eu não sei falar. A palavra é minha, não é tua. Abre a tua boca, rapaz. E eu vou te encher. Ah, tá. Tu vai edificar, consolar e arrancar, derribar. Ah, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Mas faça a minha vontade. Então Deus ele é soberano. Ó. Te paro, te paro, te paro, te paro, e para quem ele quiser. Como ele parou Saulo no meio do caminho. Ixi, não vou nem mexer nesse cara. A luz que parou Saulo, já pegou essa mensagem? Pra gente. Eliseu. E por sua vez, ele Novo Testamento, Antigo Testamento, Eliseu. Gosto. Eu acho que no Novo Testamento acho que eu vou acertar. Quem? Vou tentar pelo menos. Vá. Quem? Paulo. Pietro. Pô, eu pensei também, eu falei, vou tentar chutar Pedro ou Paulo. Gente, Pedro. Pedro. Eu acho que eu gosto, sabe? Eu gosto de ministrar sobre ele. Aí, Pedro, porque você tocou num homem que vai mexer com a gente- humanidade, A hein? gente carrega um pouquinho
de Pedro na gente, né? A gente DNA. tem esse bocadinho de Pedro na gente e a gente nem todo dia está 100%, né? A gente acaba oscilando. Então, no Novo Testamento, Pedro é o camarada abençoado. Né? Ainda mais quando Jesus ele pergunta, um bom líder pergunta, né? E hoje, como é que está a minha gestão aí? E vós que pensa que eu sou? Para Jeremias, outro disse, ah, e Pedro fitou os olhos mesmo, fitando os olhos mesmo, dizendo, tu és Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus responde, não foi a carne, nem o sangue, mas o Espírito te revelou. Aí ele diz, sob essa pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá. Um estudioso vai dizer que ele está dizendo, eu sou a rocha, e tu é um fragmento tirado da rocha. Vou repetir de novo. Cristo está dizendo, eu sou a rocha. Tu é o fragmento tirado da rocha. E sob esse fragmento, o mal não vai prevalecer. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Então, assim, Antigo Testamento, eu gosto dele. Não, assim, falar sobre ele, meditar sobre os altos e baixos de Pedro, para mim é sempre maravilhoso. E eu não vou deixar a gente sair agora dele, não. Eu quero que tu explica pra gente também quando Jesus pergunta as 3 vezes para ele sobre a questão. Mas eu ia falar disso. Mas o bom aí é que Pedro passa pelos seus processos. Isso. Só que não tem como falar desse momento de Pedro sem mexer no início. Correto. Por quê? André fala um pouquinho dele, André é seu irmão, fala um pouquinho de Jesus para Pedro. Tá. Só que, na verdade, nem Pedro, é Simão. Simão Pedro, né? Simão. Ali no início ele está como Simão, né? Você vai ter uma mudança. Por quê? Ele foram pescar, Tiago, João, Pedro, foram pescar. O texto de Lucas, eu gosto de Lucas, Lucas 5, vai dizer que ele indo pescar e nessa pesca eles voltam frustrados, não dá peixe. É como se eu soubesse fazer um crepe. E nem a massa de crepe, Diego. É ruim a massa de crepe. Eu sei fazer o crepe, cara. Eu sei os ingredientes que eu vou usar. Só que naquele dia deu ruim. Só que agora chega o amigo das horas incertas. Jesus. E quando ele chega no cenário, ele libera uma palavra. Ele podia ir em outros barcos, tanto de Tiago, tanto de João. Mas o Evangelho de Marcos diz que Tiago e João se afastam quando ele percebe que Jesus vai no barco de Simão. Então ele entra no barco de Simão e já dá uma ordem para Simão, afasta o barco da terra. Pelo amor de Deus, gente. Mal chega. Entra no meu barco. Já manda. Já mandando. Pelo amor de Deus. Eu gosto disso. Porque Jesus, nesse momento, ele está confrontando Pedro. E existe situações na nossa vida que a gente precisa ser confrontado pelo céu. Se a gente não for confrontado pelo céu, a gente acaba vivendo uma vida rotineira. Todo dia a mesma coisa. Jesus, não, peraí, vou dar um chabu nesse cara, eu dar um toque nele aí. Pedro é bravo demais. Ele que manda no local. E tem gente que pensa que manda. Na verdade, não manda nada. Vocês não estão confrontados. Eu vou entrar no barco dele, vou falar com ele, vou dar ordem a ele, quero ver o que ele vai fazer. Só que eu gosto disso porque Jesus está alimentando a multidão com palavra. E o barco é de Pedro. Só que da mesma forma que a palavra vai para fora, ela está pegando quem está dentro. Entendeu não? Entendi. Ao mesmo tempo que você está pregando para alguém, a palavra está batendo aqui. Ao mesmo tempo que você prega para quem não conhece Jesus, quem conhece também está sendo confrontado. Só que ele para e olha para cima e diz, ô camarada, é o seguinte, volta e vai pescar de novo. Pô, Simão dá nó na cabeça. Pelo amor de Deus, cara. Dá nó na cabeça de Simão. Pô, entrou no meu barco. Mandou sair da terra, afastar o barco. Alimentou a multidão. Parou de pregar. E a pregação naquele momento era sobre o reino de Deus. Então não tinha nada, benção nenhuma. Falar do reino de Deus é falar que não tem comida, não tem bebida. É mudança de caráter e de conduta para restaurar os valores que foram perdidos por causa do pecado que foi implantado lá atrás. Então é uma contramão daquilo que a gente
almeja, deseja galgar, o reino de Deus não tem razão, não tem maior lá em cima, não tem. Quanto menor você for, mais Deus vai te honrando. Então vai mexer na cabeça do Pedro, meu irmão. Aí agora ele tem que voltar. Voltar. Pelo amor de Deus, que mandou eu voltar. Aí por isso que ele diz, ó, Jesus, eu gosto disso. Bem de pregador não é normal. Que ele vira para Jesus e diz, eu só vou voltar por causa da tua palavra. Porque se não fosse a tua palavra, eu não voltava. E é por isso que eu estou aqui. Por causa da tua palavra. Aí você vê que nessa pergunta que você me fez, Jesus encontra Pedro no mesmo lugar. É isso aí. No mesmo lugar. Fazendo a mesma coisa. Fazendo o quê? Pescando. Deu peixe? João 21. Não deu peixe. E no início também deu peixe? Não deu peixe. Ele volta. Ali Pedro tá desviado. Pedro voltou a fazer as velhas práticas. Aquela vontade que vem e mexe surge no ser humano, que conhece a verdade, tem experiências com Deus, vivencia momentos bons com Deus, e de repente do nada o camarada decide largar tudo, sem levar em conta aquilo que Deus fez. E que ele não chegou ali por força humana, ou por amizade, ou por tal coisa, que foi a própria mão de Deus que levou ele ali. O cara esquece, parece que o cara zero, reseta, é. O cara esquece de tudo. Então Pedro aqui está vivendo esse momento. Até mesmo por causa da falha dele. Jesus avisou, cara, você vai me negar, cara. Pô, O galo cantou e negou. Só que a tua pergunta me faz entender que existe local, momento. Xandão, aprendi de novo aqui. Hora. De novo uma coisa nova. E data para Jesus te abençoar. Talvez hoje seja o momento, a hora e a data para Jesus descortinar. Ou seja, um divisor de água na tua vida, na minha vida, na vida de todos que é na minha vida. Que eu gosto, ele faz isso, sabe? Ele cria momento, ele cria cenário. Na cabeça de Pedro, cara, esse cara vai acabar comigo. E Pedro já nem conhecia mais ele. Pedro já não lembrava mais dele. Olha o afastamento para aqueles que não oram, para aqueles que não adoram, para aqueles que não lê a palavra. Só se alguém te falar dele, você lembra. Pedro já não lembrava mais dele. Pedro, João, Tomé, Natanael, pescando, não pegaram nada. E de repente ele surge na beira da praia pela manhã. E eles tentaram o que no início? A noite toda. Ele surgiu quando? De manhã. E agora ele surge como? De manhã de novo. E já vem gritando o quê? Filhinhos! Pelo amor de Deus, cara. O cara vacilou com ele. Mas quando ele ama de verdade. Não é amor fingido. O carinho, né? É. Deus não tem variações de dúvida. Deus não muda. Deus é imutável. Se ele te prometeu, vai cumprir, meu irmão. Só que a gente vai voltar de novo nesse tempo, nesse local, nessa hora, nessa data. Entende isso? Então a gente percebe que agora ele está no mesmo local, de manhã, ele vem chamando filhinhos, só que ele não conhece. Talvez, vou botar João, por ser discípulo amado, tanto isso, virou e disse, Simão, pelo jeito de andar, o jeito de falar, eu acho que é ele. Pedro foi o último a pular do barco, aí eu encontro. Entendeu? Aí quando quem chega na areia já pega o quê? Peixe, pão e brasa. Já estava tudo preparado, meu irmão. E tem gente querendo fazer do teu jeito. Eu vou te dar uma moral.
Lança a rede para a direita. Lança. Não veio peixinho. Veio peixão grandão. 100 e tal peixe. Os caras ficaram doidos. Aí a memória volta. E não é que ele quer me trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então hoje Deus aqui está trazendo à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. E Pedro, na verdade, estava sem esperança. Boa? Abrindo um parente, por causa da frustração que ele teve de não ter pescado? Por causa da atitude dele. Voltar a pescar é tentar fugir do cenário atual. É discípulo. Andava com ele. Vivenciou milagres. Pedro andou por cima das águas. Sem prancha, meu irmão. Tá doido. Ele quebrou a lei da física. Quebrou bonito. Lei de Newton. De Newton. Não valeu velocidade. A física não tem como calcular aquilo ali. Não dá. A matemática não consegue calcular isso. Ele andou. A Bíblia diz que ele andou. A Bíblia diz, então eu acredito. Ele andou. Sim. Independente se depois ele afundou, ele andou. Andou. E aí? Tá doido. E agora ele volta às velhas práticas. É como se alguém soubesse uma verdade e está querendo viver um mundo de faz de conta com uma mentira. Não tem jeito. Ele está dentro de um propósito divino. Não tem jeito. Ele querendo ou não querendo, Deus vai emparelhar ele. Igual emparelhou o profeta Balaão. Tentando amaldiçoar Israel. Deus fez agora, rapaz, o povo já é abençoado, rapaz. Não tenta, a jumenta, mano. Parelhou com ele, e ele ficou doido, sem entender o anjo com a espada. O anjo com a espada. Então Pedro aqui estava tentando fugir de uma realidade dele. Vou ter que me encontrar com ele. Aí Jesus disse, eu sei que ele não vai vir. Aí Marco, o Evangelho de Marco, diz que Jesus mandou avisar ele. Avisa ao discípulo e a Pedro. Tá doido? Avisa aos discípulos. E por que a Pedro? Entendeu? Por que essa ênfase? Oi? Por que essa ênfase? Ele queria ser direto? Jesus então, Pedro é uma peça fundamental para a igreja. Você vê que em Atos, Pedro ele se destaca. Paulo, benção. Lucas que escreve no livro de Atos. Aproximadamente 3.500. Almas. Na segunda, 5. Então, na verdade, Pedro é um principal. Pedro veio desde o início. Ao ponto que não quis ser, a morte dele, ele não quis ser crucificado igual Jesus. Rapaz, Não tem como. De cabeça para baixo. Não sou digno que seja igual meu mestre. Então, assim, esse momento, essa pergunta que você me fez, Pedro aí na praia, tal coisa e tal. Então, ele estava tentando fugir de uma realidade. Sim. E tem gente que tenta fazer isso. Fugir de uma realidade que é nua e crua, que precisa encarar. O Pedro ali não queria encarar isso. Só que Jesus disse, você vai ter que passar por ela. Então existe momento na nossa vida que a gente, querendo ou não querendo, a gente vai ter que passar. Não tem para onde correr. Tem que passar. Mas sabendo que Jesus não desistiu de nós. Então a pergunta, tu me amas? É Jesus dizendo para ele, camarada, seja verdadeiro consigo mesmo. A gente precisa ser verdadeiro com a gente mesmo, cara. Parar e pensar, cara, quem é você, cara? Onde tu quer chegar? Umas perguntas internas, caindo em si. Bom, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Eu vejo Pedro totalmente sendo confrontado ali, tratado, porque na questão humana, como filho, a gente vacilava com papai e mamãe, mamãe dizia o quê? Galinha de casa, a gente dormia na casa de vó, dormia fora, só para não bater de frente com papai e mamãe.
Mas tinha um dia que a gente tinha que chegar em casa, não tinha. Aí quando chegar. Da mente de Pedro ele está dizendo, cara, ele vai acabar comigo que nada. Jesus está dizendo para ele o seguinte, vem, que eu vou tratar contigo. Então, o emocional de Pedro estava sacudido. Jesus ali está tratando do emocional de Pedro. Então, ao ponto que ele está dizendo para ele, eu sou Deus de oportunidade. Ou sou Deus de recomeço. Então, te respondi? Pô, tá louco, grandão. Ele fala essa facilidade que o Xandão tem de trabalhar. E olha que lindo. Tipo assim, foi mal, faixa, mas é uma parada que foi lindo mesmo. O recomeço. Todo dia é dia de recomeçar. Todo dia é dia de Todo recomeçar. O recomeço. O amanhecer é uma oportunidade. Todo dia, Diego. Todo dia. Todo dia. Xandão, eu tô felizão, mano. Umas coisas suas. Eu tô felizão porque eu sabia que ia render, cara. Eu sabia que a gente ia falar muito disso. Não de Pedro, mas assim, eu sabia que o principal seria esse livro maravilhoso, que eu acredito. E eu vou te falar uma coisa. Cara, eu tô desviado. Mas eu gosto. Eu Tá gosto afastado do demais. evangelho. Hoje você pode voltar hoje. Já. Eu sei. A gente tá trabalhando isso aí, a gente tá trabalhando. Pode voltar hoje, não. Claro. Mas eu gosto, Porque, eu amo assim, demais isso. só o fato de você dizer estou afastado do evangelho, na verdade você não está em comunhão com a igreja. Então, esse fato é porque a gente não sabe do amanhã. O Cristiano não está aqui. Mas amanhã pode tirar a notícia, não está mais aqui. Então, o que vale é a nossa salvação. É essa comunhão com Deus. Céu existe? Boa. Inferno também? Boa. Mas eu e a palavra, como é que a gente está? Entendeu? Eu e a palavra, como é que está? O fato de você dizer eu estou afastado é porque a palavra entrou aí, sacudiu aí, e o Espírito Santo de Deus, é o que eu estou falando, ele está trabalhando aqui. É porque a gente não tem noção. Uma vez você me disse um negócio, não, tu não tem noção do nome que você carrega, que Deus criou você. Eu lembro disso. Digo, não tenho noção e também não quero muito entrar por esse caminho. Eu acho que eu posso me perder, partir por esse lado. Eu prefiro entender que sou o mesmo Xandão de início para poder ficar de boa, mantendo esse padrão. Entende? De evangelizar, de fazer visita, de arroz, feijão, me importar no meio de doutores, me importar no meio de pessoas humildes, pregar um templo gigante com mais de 1000 pessoas. Qual foi o maior público que você recorda? O maior e o menor. Às vezes o menor as pessoas não gostam muito de falar, né? Foi pregar numa igrejinha e aí gente, eu me lembro, pregar. Bom tempo, início de caminhada, eu fui pregar numa igreja. Vamos falar menor. Vamos falar. Lá em São Gonçalo, um local chamado Palmeira. Palmeirinhas. Eu já ouvi falar. É um lugar lá dentro, Palmeirinhas, assim, é um lugar assim, muito humilde. Pensa numa igreja que eu senti Deus. Pensa numa igreja que Deus nos visitou de uma forma intensa foi nesse dia. Igreja humilde, simples, uma um balãozinho assim, aberto. Uma igreja bem simples demais, mas como Deus falou naquele dia conosco. Então, assim, eu sou isso. Pequeno, grande, acho que eu não posso perder meu caráter, né? Não posso mudar. Acho que essa é a fala. Cara, desculpa, eu tô olhando o telefone, vocês sabem que eu não tenho um costume, né? Mas. Que? Minha sobrinha. Lê, depois tu passa pra ele aí. Minha sobrinha aí, acabou de receber essa notícia.
tá enferma. Acabou de descobrir agora o nome. Aí, Dilma. Olha aí, minha sobrinha. A gente pode aproveitar, né? E assim, deixar uma palavra assim, Xande, para as pessoas que hoje estão enfrentando uma enfermidade. O que você tem a dizer do Deus que você tanto prega? Qual são as Foi suas mal, desculpa aí. experiências? Foi Não, mal faz mesmo. parte. Eu tive uma experiência muito forte. Eu e meu companheiro de início de caminhada, irmão Sidney, o evangelista Sidney, a gente evangelizava muito. Todo dia, tarde, domingo, assim, saia para evangelizar. A gente pegou os nossos irmãos chamado seu Valdeci, se não me engano. Muito tempo isso. E ele foi cometido de uma doença, uma enfermidade, era um câncer na próstata. E a gente todo domingo visitava ele. Fizemos propósito de jejum, de oração pela vida dele. E ele, como se fosse hoje, e daqui a um mês ele teria que ir ao médico para fazer Um teste. operar. Alguém operar. E a gente começou a orar, ficar aquele mês todinho em oração. Quando ele foi fazer a operação e fazer um check-up antes e tal, rapaz, não tinha mais nada. O laudo médico daria para aquele homem viver 2, 3 meses. O homem viveu mais de 10 anos. Isso é um milagre. Ah, pelo amor de Deus. Entendeu? E qual é a definição do milagre? Lucas 1:37. Para Deus, nada é impossível. Então hoje a pessoa que está enfrentando um câncer, enfrentando uma enfermidade que, ao olhar humano, até os médicos já deu uma data. O teu conselho é Lucas 1:37. Para Deus, nada é impossível. Então, assim, agarrar fé, chamar Jesus para dentro da dificuldade, desse processo, dizer assim, ó, eu confio em ti. Mas, entendendo que ele é soberano. Sempre. Isso é, Sempre. o seu Valdeci, benção. Mas também não. Deus ele faz o que ele quer. É a vontade dele que tem que prefiro ficar com o Marçal. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado for, ele é Deus. Entendeu? Então, assim, Deus é Deus. Claro que a gente, como ser humano, família, você não dá o nome dela, vou botar na igreja, a gente está orando, para que Deus possa curar. O nome dela é nova, deve ser nova. Quantos anos? Tem 18. 18 anos. Pelo amor de Deus. Então, que o Senhor possa usar esse momento, usar essa situação, para que à frente o nome dele venha a ser glorificado. Ou eu acredito também num Deus que ele permite essas situações no meio da família, para chamar alguém de volta, para chamar alguém de volta, para chamar alguém de volta. Entendeu? Deus cria isso. Situações, usa alguém que a família talvez mais goste, para chamar a atenção da família, para trazer a família para o consenso. Levantar propósitos de orações todos os dias, meia-noite, 3 horas da manhã. Eu acredito nesses propósitos. Vou voltar de novo. Local, momento e hora. Para Deus cooperar online. Então, essa forma. Cara, a gente está encaminhando aqui para o final, né? Já tivemos bastante coisa aqui. Temos um tempinho aqui ainda e eu queria que você falasse rapidamente a respeito da nossa juventude, como você tem observado a juventude e quais são as suas esperanças, porque a juventude é o futuro, né, da humanidade, a criança, a juventude. Como tem sido assim? O que você tem observado que tem te preocupado? Então, vamos lá. A minha preocupação é. Vou usar um pouquinho de igreja aqui, mas depois eu vou falar um
questão secular. Como vai ser essa geração daqui a uns 5 anos mais à frente? Se Jesus não voltar. 2024, 2029, 2030, daqui a 6 anos vão voltar. Então, assim, a igreja em si está caminhando para o caminho do arrebatamento. Os sinais são notórios. Mas essa geração que está vindo agora é uma geração muito crua. Uma geração cheia de vontades. Talvez por se multiplicar a ciência, né? A facilidade. A facilidade hoje em dia, para essa juventude, está deixando eles muito ociosos. Você pega crianças de... Antigamente no jardim você já sabia o A, E, O, U. Você já sabia o que eram as cores. Na primeira série, quando existia, desculpa, você já sabia escrever o nome, a vogal, A, E, U, o alfabeto completo, ou as consoantes. Você pega uma criança hoje de 6 anos, ela não sabe ler. Não mesmo. Não sabe nem escrever. Entende? E de quem é a culpa? É o sistema. É o sistema. E isso tem te preocupado. Muito. Muito, porque é uma geração cheia de vontade, com várias opções. Não deu certo aqui, eu vou para ali. Não deu certo aqui, eu faço aqui. E qual o perigo das opções? Qual os perigos das opções, como assim se fala? Se perder por ter muita oportunidade e não saber o que quer, na verdade? Sim, muitas oportunidades, não sabendo o que quer. A base familiar está muito fraca a base familiar. Né? Se tem uma base cristã forte, se tem uma base de um pai, uma mãe que dá aquela sustentabilidade com força ao filho, não for bater, mas cobrar, vem por aqui, faz isso aqui, tal. Ensina, essa educação. A educação não pega na escola. A educação vem de casa. E hoje em dia alguns pais entendem que a educação é a escola que dá. Não. É lá em casa que a gente dá a educação. Então, assim, é uma geração cheia de vontade, é uma geração arquítica. Está surgindo sem uma base. Claro, sistema. Entendi. Por oferecer algumas situações que o pessoal acaba abraçando. Eu queria falar um negócio aqui, mas não sei se eu posso falar. Pode falar. Pode. Uma geração que vive de Bolsa Família. É uma coisa uma que ajuda do governo. Talvez corte de Bolsa Família, mas ajuda do governo. Tem uma ajuda do governo onde te dá uma base de um valor tal que você não precisa fazer nada. Todo mês tem lá. Todo mês tem lá e você não se esforça para nada, para estudar, buscar conhecimento, fazer um curso. Não, Xandão, isso aí a gente concorda. A gente vira e mexe conversa sobre esse mesmo assunto, né, Ju? eu falei a A respeito gente disso tem essa. ontem com uma pessoa, eu falei, cara, o Bolsa Família, ele te obriga, a criança tem que estar estudando, e se eu não me engano, a carteira de vacinação tem que estar em dia. Só que se trata da criança. Exatamente. O responsável tinha que estar fazendo alguma coisa. Exatamente. Um projeto, alguma coisa. A gente concorda. Assim, E assim. É igual a questão dos presídios de menores. Ninguém fala dos adultos, mas ali, na verdade, deveria ter uma produção de algo para a sociedade. Criar-se um trabalho, Sim. alguma coisa. Você teve Você experiência tocou com no isso. ponto. Fabricar uma bolsa, fabricar vassoura. Não tem, Xande. Você, Não tem. tu passou isso? Não. Ah, tá. Não, mas assim, Não, eles teve esse- experiência de estar lá dentro, mas eu quero saber, não existe projeto lá dentro para recuperar? Um projeto que existe de alguns cursos, não dão o suficiente. alguns cursos que fica muito Vago. sim ou não, ou finge que não vai, ou fala dentro da própria do local, criar-se um espaço de uma produção de algo que seja constantemente utilizado na sociedade. Bolsa, chinelo, Bolsa, bola. chinelo, lixeira,
Isso dando uma profissão Lápis, pro rapaz caderno, também. dando uma profissão para ele. Lá dentro. Trabalhar lá dentro. Produzir por estatística, por meta. Você hoje, ô João, você vai ter que produzir tantas bolsas. Isso vai diminuindo na sua pena. Ou você vai ganhar um recurso aqui dentro. Não sei. Algo que poderia ser discutido. Entendeu? Voltar nas escolas, ter a oportunidade de poder se falar da palavra. Eu me lembro na minha época de escola, tinha uma matéria chamada Moraes Civil, Moraes Cívico, não sei, que falava sobre o respeito da cidadania, ética, moral. Hoje não se fala disso. Não se fala disso. É Moraes é isso aí. É Moraes Civil, alguma coisa desse tipo. Que falava sobre isso, ética, moral, conduta do cidadão, moral, cívica. Hoje não se fala disso, cara. Com certeza. Com certeza não fala. Cível. Cível. É isso, moral cível. Né? É. Que ela instruía a gente sobre ética. O que é ética? O que é Cível, moral? na verdade, é o que você falou, é isso mesmo, é cívica. Como você se portar na sociedade. Como você chegar na sociedade. Você está no teu lado, hoje, então, pá. Você vai chegar na sua adolescência, jovem aprendiz. Eu fiz isso na época. Campo Tijuca. Minha mãe me colocou para trabalhar cedo, 14 anos. Então isso eu tinha que me apresentar na sociedade. Como se portar, como falar, como chegar, respeitar as leis governamentais, tudo. Né? Então não existe mais isso na escola. Então acho que precisava mexer nisso aí, como você se portar. Né? Então, entendi. Certinamente. Pegando um gancho rapidamente, Xande, dentro desse mesmo tema, a gente tem, todo mundo que tem vindo aqui, a gente tem falado e a gente tem usado isso para alertar. E eu queria que você falasse sobre o jovem que se ilude com a vida do crime. Qual a orientação que você tem? Pode ser em curtas palavras. O que você tem a dizer para esse menino que está iludido? Olha para uma dessas câmeras aí. Então, esse resumiu aqui, mas não essa risada minha não é significa que eu estou sorrindo por entender isso, por ver essa situação. Então, a maioria dos jovens envolvidos no tráfico, são todos jovens, não passam de 30 anos, então não tem descido a sepultura. Você percebe que na história bíblica, Herodes manda matar os meninos na época de Jesus e o rei do Egito também manda matar os meninos lá. Né? Para essa juventude que está pensando, ou tentando, ou se imaginando, ou sair da presença de Deus, ou até mesmo que não trilhar esse caminho, crime, né? Eu te aconselho a não tomar essa atitude. Por mais que falte aí o arroz, o feijão, eu te aconselho ali a dar uma bala no sinal. Catar uma água, vender no sinal. Vai ser vergonha, né? Mas não. Comprar um pacotinho de bala, passar de porta em porta, pedindo ajuda. Ninguém. Não tem preço, aliás, a liberdade. Liberdade, ser livre. Subir, descer, dormir tranquilo, cabeça tranquila, ninguém batendo na tua porta. Não se deixando ser usado para cometer tal coisa. Então, o segredo, quer conquistar? Faz o sol do seu rosto, faz a tua parte, sem desmerecer ninguém. Entendeu? E você vai conseguir chegar lá. Pô, mas o tráfico vai me proporcionar mais nada. O diabo, ele vem e tira. Ninguém que passou pelo tráfico conseguiu prosperar conforme um homem de Deus. A prosperidade vem de Deus. O diabo ele só vem para matar,
roubar e destruir. Então, vai o conselho meu para você. Foge. Resistir a essas tentações. Vem um pouquinho. Sacolé. Vender picolé nesse verão que está chegando. Faz alguma coisa desse tipo. Mas que seja seu. Tem a sua documentação lá, sua identificação. Passa por qualquer situação, mas de cabeça erguida. Crime não. Por favor. Top demais. Show de bola. E só para terminar essa sessão de perguntas, a última para finalizar. Livre-arbítrio existe? Sim, existe. Existe. Existe desde do princípio da história bíblica. Né? É o poder da escolha que eu falo. Entendeu? Se você não pudesse escolher, talvez não teria graça. Amar é escolha. Ouvir a serpente falar para ela. Se eu sou você, se eu sou você, se eu sou você, se eu sou você. Ela ouviu. Poder da escolha. Ela escolheu. Deus sempre vem primeiro. Sempre vem primeiro. Sempre ele vem primeiro. Você vê que o diabo tenta sempre desconfigurar aquilo que é original. Eita, falando mais que não sei se você falar. Pode, Xandão. Fica à vontade, olha. Ele sempre tenta desconfigurar aquilo que é original. E com isso, ele tenta manchar. Então, a escolha, todo dia a gente acorda. Eu citei um pouco sobre isso, de refletir. Então, você acorda pela manhã, você tem o bom e o mal, o certo e o errado. Se eu quiser fazer o mal, eu vou fazer. Deus, ele te dá essa. Cara, vai. Porém, tem os princípios de Deus, que é a lei da semeadura. Se tu plantar, vai colher. Só que, não sei porquê. Tem gente que está perdendo tempo. Onde está? Forte, hein? Pedir assim, bonitinho. E onde está? Longe da presença. É perder tempo. Perca esse tempo. A Terra está em movimento. As coisas estão acontecendo. A gente está aqui agora. O Oriente Médio está pegando fogo. O furacão está passando lá na América, o furacão na Flórida está acabando, devastando tudo. O Brasil está em chama. Europa, guerra. Fora o que estava para vir. terrível. E eu acho que tem gente perdendo tempo. Esperto. É tempo de alinhar seu tempo com Deus. Porque Jesus está voltando. É de verdade, cara. Perdendo tempo. Perdendo tempo. Não sei se é pirracinha. Não sei se é, entre aspas, uma vontade própria. Que não adianta. Você vai perceber que em Jeremias 18, ele dá uma ordem para Jeremias descer a casa do oleiro. O goleiro estava fazendo a obra. Só que o vaso que está na mão do oleiro, o que acontece? Se quebra. O texto não está dizendo que o oleiro quebrou o vaso. Foi o vaso que se quebrou na mão dele. Oh. Só que o oleiro também não abre mão, cara. Quebrado. Eita. Rachado. Não teve. Eu não abro mão de você. E o texto diz que ele refez. Então, assim,
Deus não é Deus que invade, Deus é aquele que, se você permitir, ele faz. Então, quando o camarada que eu estou dizendo que o camarada está perdendo tempo, é porque ele não está se permitindo ser curado, ser liberto, ser transformado, ser quebrantado, ser tocado, ser avivado por Deus. Na verdade, o avivamento é que o que está morto passa a ter vida. Então, o poder da escolha existe, só que tem gente que está perdendo tempo porque não se permite ser tocado por Deus. Aliás, pelo Espírito Santo de Deus. Porque ele tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, que dentro do livre-arbítrio se existe, mas que você não possa perder tempo em suas escolhas próprias para deixar as escolhas de Deus em segundo lugar. Inverte, vai. Faz essa conta de cabeça para baixo. Joga o maior para cima e você se põe na posição do menor para baixo. Vamos ver o resultado que você vai dar. Rapaz, cara, é boa demais. E se deixasse, a gente ia ficar aqui, a gente vai ficando, a gente vai ficando. Eu gostei disso aqui. A gente vai emendando. Olha só, eu vou falar uma parada aqui. Fomos para 2h20. O meu cálculo, tá bom? E eu ficaria tranquilo. A gente ficaria, mas Ficaria infelizmente tranquilo. a gente tem nossos compromissos. Né? Xande, só para fechar, 3 perguntinhas e rápidas palavras. Nação. Eu amo, eu gosto. A sua nação, o que representa para você rapidamente? Nação. Seu Brasil. Brasil. O Brasil, ele é minha pátria, né, mano? Gosto mais. Eu tive experiência tanto no Sul, como no Nordeste, Sudeste. Então, o povo é bem aconchegante. Não troca. Família. Família é a base, né, mano? Família é a base. E ela tem sido muito bombardeada, né? Nessa desconfiguração dela. E que Deus possa proteger a família. Família é base, família é de Deus. Deus gosta disso. Só que ela tem sido sofrendo muito. Eu acho que o sistema poderia blindar isso. Só que, infelizmente, o sistema não tem blindado. O sistema tem deixado bem vulnerável. Né? Mas ora a Deus para que Deus blinde isso. Conserve isso, esses princípios. Né? Que é a família. E para fechar, Deus. Ah, pai, Deus. Pelo amor de Deus. Deus é tudo. Tudo para mim. Meu melhor amigo. Meu porto seguro. Meu conselheiro. Meu pai. Sou filho dele, né, cara? É meu paizão. Meu paizão. Tem até o hino que a gente gosta, comunidade da zona. Comunidade de Nilópolis, cara. Top demais. Top demais. Muito top. Muito top. Eu não vou duvidar do meu Senhor. Que abre porta e fecha as portas Quando quer. Eu seria louco em duvidar. Esse Deus que não falhou nem falhará. Esse Deus que não falhou nem falhará. Esse Deus que não falhou nem falhará. Eu gosto que ele fala assim, Pai, eu confio no seu amor. Cantei muito isso no congresso. Pai, como eu confio no teu favor. Pai, o Senhor é Deus galardoador para aqueles que confiam. Canta tudo, cara. Canta Pai, quantos tentaram, mas não conseguiram.
Pai, quantos ficaram à beira do caminho? Pai, mas eu não vou ser assim. É isso? É. Pai, Eu vou eu vou até até te te ver. ver. Eu não vou duvidar do meu Senhor. Aí, colega, eu me prometi. Abre porta e fecha a porta quando quer. Não. Eu seria amor quem duvidar. Esse Deus que não falhou nem Nem falhará. falhará. Esse Deus que não falhou nem Nem falhará. falhará. Esse Deus que não falhou nem falhará. Então, assim, é esse Deus. Shadow pode falhar, você pode falhar, Deus pode falhar, mas ele não falha. Eu gosto disso porque a gente pensa, dormir até tarde, que nada. Ele que permite o período dos teus sonos, esquece. É ele que chama, bora, Levanta. levanta, te levanta. Então Deus é aquele que cuida, Deus é aquele que ampara. E Deus promete tudo. Não tem palavra. Não dá para medir, como disse Paulo, profundidade, largura, altura, não dá. O amor dele é intenso. Então, o amor dele nos fez assim. Entendeu? Só que tem gente que está perdendo tempo. Nos traga as considerações finais, a tua passagem por aqui. O que você achou? Gente, top demais. Coisa boa. Eles falaram que fica comigo até tarde. Eu também ficaria aqui o dia todo com eles, falando, né, desse nosso assunto, que na verdade você vai perceber que em todo o tempo a gente falou de Deus aqui. Não tem motivo maior para ter esse projeto de vocês se não fosse Deus. Eu acredito nisso. Inclusive tem um projeto nosso chegando aí. É mesmo? Tem um projeto aí. Eu vi até a ajuda de vocês. Pode contar com a gente, estamos aí para ajudar. Se tiver engatilhado, você manda. A gente vai. Um projeto chegando aí para a gente alcançar vidas. Tem lugares que eu não vou conseguir pisar, mas a voz chega. A palavra Com chega. certeza. Então, o propósito é esse, entendeu? Então, parabéns, aliás, a vocês todos por essa iniciativa, por essa oportunidade, né? Exato. De poder falar um pouco de nós, bem um pouquinho de nós, tem umas coisas. 2h30. Falar um pouquinho de nós, estar aqui com vocês, parabéns, que os que já passaram, os que hão de vir, possam estar no controle de Deus tudo, gente, para vida de vocês. Amém. Entendeu? Amém. Nem todo momento aqui vai ser favorável, tá? Sim. Vai ter momentos aqui que vai ser um momento meio desfavorável, mas não perca o foco, não perca o alvo. E que Deus abençoe. Prospere vocês e que o objetivo seja concluído. A palavra que eu vou resumir para vocês, foco. Amém. Top demais. Foca. Em nome do Senhor e vai. Amém. Beleza? Rapaziada, estivemos aqui com o Xandão, né? Uma conversa aberta. O Xandão louva, prega, traz mensagens que vai te edificar. Você que ficou até o final do vídeo, você que está aqui até o final, tenho certeza que você não conseguiu sair porque algo te prendeu nesse vídeo. E assim, é muito bom ter um cara como esse. Cara, eu louvo a Deus pela vida do Alexandre, porque é um cara que se dedica, ele dedica a vida dele, ele tem essa entrega, sabe? Ele tem essa entrega. E não é por menos, a gente está finalizando esse episódio muito feliz com tudo que foi falado aqui. Você que ouviu, pratica, né? Eu, Vitor, você pratica porque são coisas boas, são coisas que vai te trazer vida, porque a palavra ela é a vida. Então, assim, foi top ter ele aqui. Semana que vem a gente vai gravar com a Flávia. Ela é professora de dança e fisioterapeuta. Beleza? Então, meu gordinho, contigo pode finalizar. É isso, galera. Então, te desejo mais uma vez boa sorte. Deus abençoe a sua vida
e que você tenha uma ótima semana. Um beijo no coração. Deus te abençoe. Um abraço. Valeu!